Agentes foram abordados durante a contagem de presos por detentos com 2 revólveres e uma pistola. Isso aconteceu no presídio Milton Dias, em Japeri, na Baixada Fluminense. O Batalhão de Choque, o BOP, todos os batalhões da Baixada Fluminense, o Grupo de Intervenção Tática da Secretaria de Administração Penitenciária foi chamado do complexo de Jericinó, na Zona Oeste, e se desloca neste momento para o local. O Batalhão de Choque, o BOP e agentes da Polícia Militar foram chamados para ajudar a conter essa rebelião, então, no presídio Milton Dias, em Japeri, na Baixada Fluminense. As informações ainda estão chegando. Até 7 agentes penitenciários estariam sendo mantidos reféns por homens armados no interior do presídio. A orientação neste momento da PM é que nenhum policial tem autorização para entrar na unidade. Esse presídio tem capacidade para 884 detentos e agora, em janeiro, tinha mais de 2.000 presos, de acordo com números do Conselho Nacional de Justiça. Aqui no meu telão eu tenho imagens da localização da penitenciária Milton Dias Moreira, então em Japeri, na Baixada Fluminense. A gente vê aqui, ó, onde ele fica localizado. Um presídio que está superlotado, abriga alguns dos mais perigosos criminosos do Rio de Janeiro. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio enviou uma nota dizendo que chegou a antecipar algumas medidas de controle na intenção de evitar qualquer reação da população carcerária depois daquele decreto de intervenção federal aqui no Rio. Mas a Secretaria negou que tenha decretado oficialmente um alerta de segurança nos presídios fluminenses. A gente continua acompanhando a situação por lá e eu volto daqui a pouquinho com mais informações sobre o que está acontecendo nesse momento, nesse presídio, porque a gente conversa agora por telefone com um comentarista, é isso, pessoal? Confirmem isso comigo, é isso? A gente conversa agora com um comentarista de segurança aqui da Globo, Fernando Veloso. Fernando, boa noite para você, me ouve bem? Boa noite, Aline. Estou ouvindo bem, sim. Bom, vamos lá. A gente fala de uma rebelião em um presídio importante aqui do estado do Rio, exatamente no primeiro final de semana da intervenção federal no Rio de Janeiro. Dá para fazer alguma relação entre uma coisa e outra? A gente já viu aquela mobilização de secretários de segurança pública de Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais preocupados com a situação e agora essa rebelião. Fernando, como é que você avalia no primeiro momento? Olha, Aline, num primeiro momento, a gente conseguiu colher algumas informações, confirmam aí esse número de agentes aí mantidos sob poder dos custodiados lá ainda é indefinido. A informação de que um deles teria efetuado alguns disparos, algum agente, seria da portaria. A portaria, segundo informações preliminares, não foi tomada, ou seja, por enquanto ainda não há aquele risco alto ali de uma evasão direta até pela frente do presídio. A avaliação que a gente faz é a seguinte, isso aí pode ser, a gente não tem notícia há bastante tempo de problema no sistema penitenciário no Rio, né? Apesar do número excessivo de falta de vagas, né, da superpopulação carcerária, a gente não tem tido notícia de problemas como esse. Então, quando acontece uma situação dessa, imediatamente após a decretação da intervenção, isso pode, de alguma maneira, ainda é prematuro a gente afirmar isso, mas isso pode estar ligado a esse vácuo de poder que está acontecendo. Porque houve uma notícia da intervenção, uma notícia que dava conta da possibilidade da troca dos secretários, isso gera uma instabilidade em toda a estrutura da secretaria, sem dúvida nenhuma, mas sem a adoção de medidas imediatas. Então, nesse período entre um sair e outro assumir, o sistema fica suscetível a esse tipo de coisas. Então, é provável, a gente não sabe ainda, pode ser que tenha um outro motivo, mas a falta de anúncio, de um planejamento específico, enfim, a falta da adoção de medidas específicas para evitar esse tipo de movimento, ela contribui para esses movimentos inesperados. Mas ainda é cedo, a gente precisa confirmar com as fontes, né? Estão nos passando alguma informação, mas por hora não teria havido uma simulação de alguns custodiados que simularam lá que 2 deles estariam feridos, enfim, em razão disso, conseguiram atrair a atenção dos agentes e começaram a pegar os agentes como refém lá, mas houve uma resposta ali
de outros agentes que tomavam conta do presídio e conseguiram, de certa maneira, neutralizar ali ou não deixar a questão evoluir naquele primeiro momento. A gente conversa agora com o Fernando Veloso, que é comentarista de segurança aqui da TV Globo, por conta dessa rebelião que acontece neste momento no presídio Milton Dias Moreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, um presídio superlotado, isso no final de semana, no primeiro final de semana desse decreto valendo da intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro por parte do governo federal. Fernando, eu queria perguntar para você sobre as características desse presídio e também dos presos que ali estão, mas antes eu queria destacar aqui que dentro dessa intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, a Secretaria de Administração Penitenciária também passa a estar subordinada ao Braga Neto, o general que agora é o chefe da segurança pública do Rio de Janeiro, né? A gente vem falando tanto sobre essa presença nas ruas do Exército, das Forças Armadas, mas é importante ressaltar que vai ser necessário uma mudança grande também na gestão penitenciária do Estado do Rio, que também está em colapso. Com certeza. A história do sistema penitenciário do Rio, quando a gente vai avaliar os anos aí um pouco mais distantes, a gente começa a se preocupar, né? Já houve uma série de problemas que foram desencadeados nas ruas em razão de problemas que ocorreram dentro do sistema penitenciário, rebeliões, enfim, ordens para uma série de questões, né? Queimar ônibus, enfim, uma série de questões que aconteceram há não muito tempo e partiram dentro de situações que não foram contidas nesses presídios. Então, você bem disse, não é só a Secretaria de Segurança, né? Isso envolve o sistema penitenciário também. Por isso é que eu comecei destacando esse aspecto, né? Dessa notícia vem, isso movimenta, isso agita a população carcerária, não tem dúvida nenhuma disso. Você me perguntou quanto à característica daquele presídio, eu tenho uma informação que eu ainda preciso confirmar, mas parece que teria havido, em razão da falta de vagas no sistema como um todo, uma mistura ali não muito recomendável, o que eles chamam de povo de Israel. O pessoal que responde a crimes sexuais, enfim, gente que brigou contra as quadrilhas, esses presos que não podem ser misturados com outros presos. Isso, na linguagem carcerária, eles chamam isso de povo de Israel. E era separado para esse tipo de preso. E eles parecem que, em razão de uma carência crônica de vagas, acabaram tendo que separar uma parte do presídio para esse tipo de preso, que é aquele preso que comete crimes violentos contra a mulher, enfim, que acaba preso. São aqueles presos que normalmente precisam ficar no seguro, né? Eles têm que ser separados do restante da população carcerária porque correm o risco de ser mortos pelos próprios companheiros lá. E segundo essa informação, que ainda a gente não tem ela como certa, mas é preliminar, teria havido a necessidade de separar esse presídio em duas áreas. Numa área permaneceram esses presos que, como se diz, estariam no seguro, que são esses presos diferenciados, e numa outra área teriam sido colocados presos de uma facção criminosa, né? O que gera um risco maior para a administração do presídio, porque você tem que ter um controle maior, porque presos do seguro eles têm que ficar separados, porque há um interesse, né, em que eles, né, pode haver um interesse ali e alguma medida interna levar à morte de alguns presos ali por conta dessa movimentação. Então isso pode ter agravado ainda mais essa situação. Há uma suspeita ainda, né, isso foi manifestado por alguns agentes, que eles não sabiam confirmar ainda se havia, inclusive, apoio externo para esse tipo de rebelião que está acontecendo lá. Então, isso também ainda é muito cedo para a gente afirmar, mas os agentes lá estão se movimentando para esclarecer isso, mas ainda não tem, eles não sabem dizer sequer se houve um apoio externo, porque os presos têm, em princípio, 3 armas, né? Segundo foi informado, a princípio são 2 revólveres calibre 38 e uma pistola, que estaria em poder desses custodiados. Então, tudo isso é informação preliminar, a gente tem que confirmar ainda, porque é muito recente, mas a avaliação inicial é essa. Fernando Veloso, comentarista de segurança da TV Globo, aqui com a gente. Fernando, eu peço que você continue aqui comigo, tenho outras perguntas para te fazer, mas antes eu queria destacar aqui essa imagem para o nosso assinante, uma imagem que foi feita pelo helicóptero da PM, que sobrevoa
é o presídio Milton Dias, em Japeri, onde acontece uma rebelião neste momento. Temos a informação de que pelo menos um agente penitenciário é mantido refém neste momento. Presos estariam armados e essa rebelião teria começado durante a contagem de presos mais cedo, nesse presídio superlotado, que tem capacidade para quase 900 presos e hoje, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, tem mais de 2.000 presos nesse momento. E nessa imagem aqui, que foi feita pelo helicóptero da PM, a gente vê os presos circulando livremente pelo pátio do presídio Milton Dias, nesta rebelião que ainda está em andamento. E corrigindo informação agora que chegou para mim, pelo menos 3 agentes penitenciários estariam sendo mantidos reféns pelos presos neste momento. Fernando, sei que você acompanha a segurança pública do Rio de Janeiro bem de perto e me lembrei aqui que em outubro do ano passado, o RJTV, inclusive, trouxe uma reportagem trazendo denúncias muito graves de suspeitas de esquemas fraudulentos envolvendo esse presídio, que até contaria com a participação da direção da unidade. Qual que é o contexto que a gente tem ali? Quais são essas suspeitas? E o quanto isso contribui também para o cenário que a gente está vendo na segurança pública do Rio, né? Olha, isso é um problema, os mecanismos de controle, de fiscalização, eles são frágeis, eles não conseguem conter os desvios na medida necessária. Então, quando você tem uma unidade prisional que já demanda uma administração super complexa, né? Porque está em condições subhumanas, as pessoas que são mantidas ali, né, independente de qualquer coisa, elas não têm uma condição minimamente digna para estarem ali. Então, isso já gera uma tensão maior naturalmente. Então, quando você tem indícios de corrupção, de desvio, isso eleva mais ainda o grau de risco da segurança desse presídio, porque o respeito à ordem, o respeito às regras internas lá, ele fica cada vez mais afastado, porque se o preso faz um negócio com o agente do Estado, ele não vai respeitar uma ordem lá que ele não possa chegar ou fazer determinada ação, porque, afinal de contas, ele está vendo ali situações de desvio, de corrupção cometidas pelo próprio agente. Então, isso é um complicador, sim, e acho que por isso que foi destacado desde o início a necessidade dessa intervenção, tratar também dessa questão, da questão da corrupção dentro das instituições, da melhora nos mecanismos de controle. Isso, numa hora dessas, isso interfere também. Qual é o grau de liberdade, né, de ação que um agente que, porventura, possa ter participado de algum ato de corrupção, ele vai ter para atuar, né, a energia que ele vai ter para atuar junto a esses custodiários. A gente não está fazendo juízo de valor contra aos que estão lá, mas que esse tipo de ambiente, ele atrapalha a gestão prisional, não tem dúvida nenhuma. Agora, a única coisa que vai fazer isso funcionar melhor é melhorar os mecanismos de controle, é ter mais condições de investir nisso, né? E parece que isso não foi feito ao longo dos anos, né? Independente, aí a gente, concluindo a minha fala, independente da carência de recursos atual, né? A gente teve durante muitos anos bastante recurso para ser investido na segurança, incluindo aí o sistema penitenciário, e parece que isso não foi feito. Parece que esses mecanismos de controle não foram melhorados, não foram potencializados. E aí, numa hora dessa, eles fazem falta, né? Fernando, a Secretaria de Administração Penitenciária, no primeiro momento, havia informação de que a pasta teria decretado alerta máximo nos 54 presídios do estado do Rio de Janeiro. Essa informação foi corrigida pela Secretaria, que diz que, na verdade, ela tomou medidas de controle para evitar essas possíveis reações da população carcerária diante do anúncio desse decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Dá para também estabelecer uma relação entre essa rebelião e essas medidas que foram tomadas pela SEAP ou não? E o que seriam essas medidas de segurança, né? Que tipo de alteração isso teria, de fato, no dia a dia dos presídios do Rio a partir de agora e talvez já tendo começado de ontem para hoje, o que talvez também justificasse, explicaria essa rebelião que a gente está vendo hoje? Olha, essas medidas, elas podem ser, como a gente costuma dizer, do alfinete ao foguete, né? Pode ser tudo. Pode ser só um alerta, pode ser um estado de atenção que seja passado para os agentes e não implicar em mudança de rotina diária. Existe esse primeiro nível. E ela pode chegar até a restringir algum
algum tipo de benefício, digamos assim, que o custodiado tem, como restringir saídas,